pedir a palavra para ele comentar um pouquinho desse caso. Boa noite, João. Boa noite a todos. Queria agradecer a Socerge, ao Pedro, pelo convite. Eu estou aqui representando o Departamento de Doença Coronária. Eu não podia perder a oportunidade, com 215 participantes, fazer um convite. Semana que vem, segunda-feira, a gente vai ter no mesmo horário a webinar do Departamento de Doença Coronariana, com participação internacional do Dr. Renato Lopes. Então, acho que vai ser um evento muito bacana. A gente vai fugir um pouquinho da pandemia, vamos conversar sobre DAC crônica, um assunto super polêmico desse último ano. Eu queria convidar a todos para esse evento. Com relação a esse primeiro caso, acho que esses últimos 3, 4 meses foram, para quem milita nessa área da unidade cardiointensiva, foram os anos mais estressantes das nossas vidas, né? A gente tinha muitas dúvidas como seria essa abordagem do doente cardiopata, e aos poucos a gente foi conhecendo esses documentos, conhecendo as evidências e acumulando um pouco de experiência no manejo desse tipo de doente. Então, acho que a gente faz um exercício aqui de adequar as diretrizes, as recomendações à nossa realidade local. Sempre que eu discuto um caso de infarto com supra, eu discuto assim que a abordagem é diferente em diferentes cenários. Uma coisa é você estar lá no hospital com a hemodinâmica 24/7, ali a gente tem um tipo de conduta. Outra coisa é você estar no SUS, numa UPA, abordando esse modelo de doente. O infarto com supra, no meio do COVID, ele não se modificou tanto assim a abordagem. Tá? É claro que a gente sabe que a COVID pode apresentar algumas clínicas que mimetizam o infarto com supra, em especial a miocardite e o Takotsubo. Porém, aqui nesse caso, a gente tem uma dor súbita, bem precoce, 1 hora de duração, um eletro com uma apresentação muito típica de um infarto na fase hiperaguda, com supra anterior extenso, com um infra em parede inferior. E aqui, independente da gente estar no momento de pandemia, continua a recomendação da reperfusão precoce do vaso ocluído. E aí, se você está numa UPA, onde você não tem emergência, onde você não tem hemodinâmica 24/7, e você não tem uma perspectiva de transferência em até 120 minutos, esse documento da EST, que fala até em acrescentar mais 60 minutos de tolerância, então seriam 180 minutos de tolerância para retardo, para você transferir, é o tempo de retardo, é o tempo para você transferir por uma outra unidade e fazer angioplastia primária. Você deveria fazer fibrinólise no local de origem. Então, essa é a primeira mensagem, assim, não deixar de fazer fibrinólise porque eu estou na epidemia da Covid. Muito pelo contrário, a experiência da China já nos traz, lá eles têm um sistema de saúde onde a fibrinólise é feita e não deixou de ser feita. Então, esse doente pode ser, sim, submetido à fibrinólise, independente dele ser ou não um potencial acometido por Covid-19. E aí, depois disso, se ele teve critério de reperfusão, ele segue um caminho, e se ele não teve, ele vai seguir o nosso antigo caminho da angioplastia de resgate. Isso não mudou. Então, você trombolizou na UPA, você já pode pedir para referenciá-lo para uma unidade com hemodinâmica. Se ele reperfundiu, a gente pode ou não fazer a terapia fármaco-invasiva, que seria uma coronariografia com angioplastia até 24 horas. Confesso que, lendo esse documento da ESC e outros documentos, eles não estimulam ou eles dão espaço para que a terapia fármaco-invasiva não seja realizada. Se você teve critério de reperfusão, diminuiu o supra, o doente está muito bem, está estável, a gente poderia até não fazer uma terapia fármaco-invasiva. Se esse doente não teve reperfusão, se ele tem lá a falência da trombólise, ele vai sim precisar de angioplastia de resgate. Isso não muda, isso é semelhante ao que era antes. Eu te confesso que aquilo que a gente fez na UERJ, aquilo no INC, a gente continuou referenciando doentes para a terapia fármaco-invasiva, e esses doentes, mesmo que eles tivessem lá uma resolução do supra, eles continuaram indo para unidades de hemodinâmica e fazendo angioplastia, se ainda fosse apresentação precoce. Então, não mudou tanto assim a abordagem do infarto com supra nas unidades onde você sem hemodinâmica. Nas unidades com hemodinâmica, menos ainda.
A terapia de reperfusão imediata, mecânica, angioplastia primária, ela continuou recomendada, foi isso que a gente fez lá no PRO, foi isso que o Pedro fez no Samaritano, a Paula na Rede Dora, enfim, isso não mudou. O que surgiram foram alguns casos de pacientes muito graves que estavam na terapia intensiva com síndrome respiratória aguda grave, que fizeram alterações de eletro com supra e troponina, que eventualmente suscitaram dúvidas sobre se aquilo era uma apresentação de infarto com supra ou não. E aí houve sim discussão se esse doente deveria ir ou não para a hemodinâmica. Mas nessa abordagem aqui bem inicial, súbita, independente dele ter ou não suspeita, aqui eu acho que é estimular a reperfusão, não esquecer da fibrinólise, se a gente não tiver a possibilidade de angioplastia primária, isso deve ser reforçado. Não sei se você quer explorar algum outro ponto aqui, Pedro.